Olá, alunos! Sou a professora Patrícia e seguirei minha aula com vocês após esse vídeo. Gênero textual: crônica. Professora Patrícia Fernandes. A crônica é filha do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originalmente para o livro, mas para essa publicação efêmera que se compra num dia e no seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão de cozinha. Antônio Cândido. O que é crônica e como identificá-la? A crônica é um gênero textual curto escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Do latim, a palavra crônica, refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo, cronológico, e do grego, cronos, significa tempo. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Você sabia? O gênero crônica mudou de significado ao longo do tempo. A princípio, e em termos mundiais, a crônica designava um relato cronológico de fatos. A partir do século XIX, com o avanço da imprensa e do jornal, a crônica passa a ostentar personalidade literária. A crônica teria sido inaugurada pelos franceses Jean Louis, John Goff, em 1800, no Folhetim Jornal des Debates. Principais características da crônica: narrativa curta, uso de uma linguagem simples e coloquial, presença de poucos personagens, se houver, espaço reduzido, temas relacionados a acontecimentos cotidianos, pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e ou irônico. Possui personagens comuns, segue um tempo cronológico determinado, uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens, narrativa em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso. A crônica se subdivide-se em, embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônica que exploram outros gêneros textuais. Narrativa, abordando um fato cotidiano sob a ótica individual. Jornalística, em que o cronista usa fatos do dia a dia para promover reflexões e defender determinados argumentos e teses. Esportiva, similar à jornalística, com um esporte como o futebol como tema central. Humorística, em que há o amplo uso de figuras de linguagem como ironia e sarcasmo para a partir de fatos cotidianos. O autor marcar seu ponto de vista com uma linguagem bem-humorada. Crônico ensaio, em que o cronista, ironicamente, tece uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder. Filosófica, reflexão a partir de um fato ou evento. Lírica, em que o autor relata com nostalgia e sentimentalismo. Descritiva, é a crônica com elementos de um texto descritivo. Ela explora os atributos das pessoas, a parte física das pessoas, animais, lugares e objetos. A linguagem é dinâmica e conotativa. Metalinguística é quando o autor descreve sobre o próprio ato de escrever, sob a forma de uma reflexão despretensiosa, de uma retrospectiva das primeiras experiências com as letras e de uma análise da palavra. Crônicas no Enem. Elas podem aparecer nas provas de algumas maneiras. É possível que o gênero seja pedido na redação ou então por meio da identificação desse tipo de texto.
considerando suas principais características. As crônicas podem ser abordadas no Enem por meio de análise dos principais cronistas brasileiros: Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade e Luiz Fernando Veríssimo. Por exemplo, estão entre os autores que caem no Enem e são exímios cronistas. Atenção redobrada à obra deles. Uma dica é acessar a trilha do Enem para reforçar seus conhecimentos sobre esse gênero textual, além de fazer simulados específicos para ver se você sabe tudo sobre esse tipo de texto. Estudar crônicas é essencial para se sair bem no Enem e garantir uma boa nota na área de linguagem, códigos e suas tecnologias. Use nosso conteúdo como ponto de partida e se aprofunde mais nesse gênero textual contemporâneo, lendo os principais cronistas e identificando as principais características desse tipo de texto. Atenção! Não são poucos os que confundem esse gênero textual com o conto ou até mesmo com relato de viagem e autobiografia. Como o texto narrativo, a crônica conta uma trama, também conhecida como enredo, que tem papel central na compreensão do conflito. Apesar de ambos serem textos narrativos, conto e crônica diferem em um aspecto importante. Esse segundo gênero textual sempre narra fatos do dia a dia, ou seja, se refere ao cotidiano das pessoas, geralmente em uma cidade grande. Já os contos, apesar de também serem narrativas curtas, podem abordar temas diversos, inclusive fantásticos, com elementos que não fazem parte do nosso mundo. Crônicas também diferem de textos como relatos de viagem, biografias e autobiografias. Afinal, apesar desses três tipos também terem relação com a vida real, se enquadram na tipologia de texto descritiva, em vez de narrativa. Ou seja, eles relatam algo, seja uma pessoa ou um acontecimento. Alguns cronistas famosos. Estes estão entre os cronistas mais importantes da literatura brasileira. São eles: Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Paulo Mendes Campos, Carlos Drummond de Andrade, Moacir Sclia, Cecília Meirelles, Clarice Lispector. Exemplos de crônicas. Descritiva. Pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, sacudiu um pouco e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água como se fosse uma bênção. Ali perto mesmo a cidade murmurava. Estalava com seus ruídos vespertinos. Ranger de bondes, buzinar impaciente de carros, vozes indistintas, mas ele via apenas algumas árvores, um canto de mato, uma pedra escura. Ali perto, dentro de uma casa fechada, um telefone batia, silenciava, batia outra vez. Interminável, paciente, melancólico. Alguém com certeza já sem esperança insistia em querer falar com alguém. Trecho do texto O Mato de Rubem Braga. Narrativa. Morreu lá um tal de 56 Nicolino, numa indigência que eu vou te contar. Segundo o telegrama vindo de Ubá, alguns amigos de 58 Nicolino compraram um caixão e algumas garrafas de canjibrina, levando tudo para o velório. Passaram a noite velando o morto e entornando a cachaça. De manhã, na hora do enterro, fecharam o caixão e foram para o cemitério, num cortejo meio zigue-zagueando e num compasso mais de rancho do que de féretro. Mas, bem ou mal, lá chegaram. Lá abre rata a cova e lá enterraram o caixão. Trecho da crônica Choro, Veia e Cachaça, do escritor Stanislau Ponte Preta. Narrativo descritivo. Ora uma noite ocorreu a notícia de que o bazar se incendiara, e foi uma espécie de festa fantástica.
O fogo ia muito alto. O céu ficava todo rubro. Voavam chispas e labaredas pelo bairro todo. As crianças queriam ver o incêndio de perto. Não se contentavam com portas e janelas. Fugiam para a rua, aonde brilhavam bombeiros entre rojos de água. A eles não interessava nada. Peças de pano, cetim, cretones, cobertores que os adultos lamentavam. Sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e os palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas. Trecho de Brinquedos da escritora Cecília Meirelles. Dissertativa. Vejo mais uma vez esses pequenos seres não alimentarem sequer o corpo. Humorística. Há tempos me perguntaram umas menininhas, numa dessas pesquisas, quantos diminutivos eu empregava no meu livro A Rua dos Cataventos. Espantadíssimo, disse-lhes que não sabia, nem tentaria saber, porque poderiam escapar-me alguns na contagem. Que essas estatísticas, aliás, só poderiam ser feitas eficientemente com o auxílio de robôs. Não sei se as menininhas sabiam ao certo que era um robô, mas a professora delas, que mandara fazer as perguntas, deveria ser um deles. Trecho da crônica de Como Não Ler um Poema de Mário Quintana. Lírica. Com os dias, senhora, o leite pela primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário ficou mudo, para não dar parte de fraco. Ah, senhora, fui beber com os amigos. 1 hora da noite eles se iam e eu ficava só. Sem o perdão da sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. Trecho do texto Apelo Jornalística. Amigos, a bola foi atirada no fogo como uma Joana d'Arc. Garrincha apanha e dispara. Já em plena corrida, vai driblando o inimigo. São cortes límpidos, exatos, fatais. E, de repente, estaca. Sou o riso da multidão. Riso aberto, escancarado, quase ginecológico. Há, em torno do mané, um marulho de tchecos. Novamente, ele começa a cortar um, outro, mais outro. Iluminado de molecagem, Garrincha tem nos pés uma bola encantada. Ou melhor, uma bola mestrada. O adversário para também. O mané, com 40 graus de febre, prende ainda o couro. Trecho da crônica O Escrete de Loucos de Nelson Rodrigues. Deixando como recadinho para vocês o nosso último slide, a imagem de um girassol com a mensagem: não se esqueça de dar o seu melhor. Obrigado pela atenção.